Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pelos nossos irmãos e amigos. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pelos que estão sempre conosco. Obrigado, Senhor, pelos nossos ajudadores no Teu trabalho. Obrigado, Pai. Te louvamos por cada vida. Abençoa as criancinhas, a juventude. Abençoa as famílias, os casais sem filhos, abençoa os idosos. Toma em tuas santas mãos, Pai, os que estão sofrendo, os que estão, Senhor, fragilizados, enfermos. Ó, meu Senhor, guarda o teu povo, manifesta o teu poder na vida da igreja, na cidade e no campo. Pai amoroso, Pai bondoso, se conosco. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Nosso desejo, o desejo do nosso coração, fazer o trabalho de Deus, ajudar alguém que está começando, mas aqueles que já têm mais experiência também se beneficiam, porque nós trazemos a palavra de Deus. Eu tenho a felicidade de trabalhar com o melhor material da terra, a palavra de Deus. O homem não pode manipular. Alguns podem até desclassificar, mas a palavra é viva, a palavra em si tem o poder. Então, é uma maravilha, muito seguro para quem escuta, muito seguro porque pode conferir. A Bíblia Sagrada hoje está na mão de todas as pessoas, até os inimigos da fé. Não se assustem, mas tem ateu, tem comunista, socialista, filósofo idiota, aqueles que buscam a sabedoria para aparecer, que conhecem mais a Bíblia do que pastores, do que muitos pastores. É para combater, mas não tem sucesso. Leva a vida todinha falando mal, combatendo as escrituras, e você sabe qual é o resultado? Terminam infelizes, terminam sem nada, sem crédito, sem segurança nenhuma, e a Bíblia segue história avante. Estamos a 3.600 anos, aproximadamente, de Moisés, o homem do Primeiro Testamento. E todos os dias alguém lê os livros de Moisés. Isto não acontece com nenhum sábio deste mundo. Estamos a 3.000 anos aproximadamente dos Salmos de Davi. E não existe quem tenha mais leitores no mundo do que Davi. Por quê? Porque todo mundo precisa de paz, de consolação, de consolo, conforto. Todo mundo precisa de alguma segurança, todo mundo precisa de algum lenitivo para suas questões emocionais. A Bíblia tem. O nosso texto, meus queridos irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículos 13 a 20. Não é fácil para muitos. Na verdade, a Bíblia não é fácil para ninguém. Mas quando o sujeito tem uma certa familiaridade, fica mais seguro, é mais tranquilo. Então vamos à leitura. Isaías 8 e 13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro.
Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando ouvirdes, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que estes leiam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interroga a Sião os mortos. Liga o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz. Meus queridos, o ser humano, o ser humano em si, homem, mulher, sábio, não sábio, tem uma tendência tão grande ao misticismo que muitos enveredam e caem na feitiçaria. Porque o feitiço é agradável para o enfeitiçado. O sujeito tem, digamos, uma sequência de insucessos. Na linguagem do nordestino aqui do Brasil, seria uma onda de azar. Aí ele faz o exame de consciência, mas não fez mal a ninguém, não faço mal a ninguém, eu tenho coração bom, eu faço isso, eu faço aquilo, e vai se justificando e se perturbando, porque ele teve uma cadeia, uma sequência de insucessos. Botou uma empresa, as coisas não estão muito bem. Começou a amizade, houve uma desconfiança, uma traição. No casamento pode ter aí uns altos e baixos, muitos altos e tal. O sujeito tem uma dificuldade grande para engatar, para encaixar a vida a dois. Acostumadão com a liberdade, com o ditado do Brasil. Boi solto se lambe todo, aí ele vai casar e depois fica lamentando, porque tem que dar satisfação. E a mulher do século XXI, ela tá muito mais exigente, convenhamos. Então, o sujeito vai avaliar que ele está tendo problemas. E ele busca a solução do problema sem corrigir o erro. Então, ele envereda na religião. Muitos procuram o evangelho como um remendo matrimonial. Está sofrendo, está inseguro. A mulher se encontrou com um ex-namorado, o marido se encontrou com a ex, tem um problema aí. Aí eles ficam muito mais inseguros e terminam. Alguns vão para a igreja evangélica buscar um remendo matrimonial, um remendo social, um remendo cultural, um remendo econômico. Mas não tem Cristo, não tem amor, não tem a base que é o amor. O amor à palavra de Deus, o amor ao Senhor é mais do que qualquer resposta a esta vida. O amor a Deus é mais sublime do que qualquer outra
coisa, do que qualquer outra relação. O amor para com Deus deve ser muito mais sublime do que para com seu pai, sua mãe. Porque pai e mãe são mortais e Deus é imortal. Pai e mãe só salva a sua vida se tomar a decisão. Deus salva a todos. Então, muitos enveredam na religiosidade, alguns até mesmo na feitiçaria, na bruxaria, no despacho, no baixo espiritismo e tudo mais. Então, o profeta de Deus, 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, diz ao Senhor dos Exércitos: tenha temor. O Pachad, de hebraico Pachad, tenha respeito, tenha temor, tenha amor. Pachad envolve tudo isto. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai por amor, por temor. Seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário. Você confessa a sua necessidade, debilidade, a sua fragilidade. E Ele se torna o seu santuário, o teu santuário. Ele vem e te envolve numa graça abundante, num amor profundo, numa resposta pronta. E o coração muda, altera todo o sistema. E o sujeito, o indivíduo, passa a entender melhor o propósito de Deus, as coisas de Deus, o plano de Deus, e é uma bênção. Mas, como Isaías estava vivendo numa situação que o seu povo estava sem temor e buscando a feitiçaria, ele diz: isso aí é para quem tem temor, é para quem tem amor. Os que não têm temor, para quem não tem temor, a palavra Deus se torna uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e envolve Judá e Israel, as duas casas. Envolve as duas casas, a casa de Judá, o reino de Davi, o reino do herdeiro de Davi, e a casa de Israel, o reino de Jeroboão. E vai servir de laço, de rede. A rede aqui é armadilha de capturar animais. Vai servir de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Ele estava falando de rede. Presos na rede. Eu tinha um pastor amorosíssimo, amável, extraordinário, meu amigo do coração. E ele está com Cristo, mas a memória é extraordinária. E ele falava na teia de aranha de Satanás. Muitos enlaçados. A aranha faz aquela teia para capturar alimento. A aranha não faz aquilo ali porque gosta de trabalhar. A aranha faz aquilo ali para capturar, para adquirir alimento. Então, o profeta de Deus diz: liga o testemunho, presta atenção ao que diz o testemunho, o testamento de Deus. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Os discípulos do mundo aprendem o mundo, a miséria, a corrupção, a maldade, a maldição. Os discípulos de Deus aprendem o temor, aprendem a alegria, a felicidade, a graça, aprendem a lealdade, aprendem a amizade sem interesses.
Esperai ao Senhor que concede a bênção de Deus. Espera no Senhor, busca o Senhor. Busca o Senhor. Esperarei ao Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Era momentâneo, mas escondeu. A ele aguardarei. Eu não estou só. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor profeta, assim como eu e outros. Tinha seus ouvintes, o seu ciclo fechado de amizade, de lealdade. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte de Sião. Aí ele vai falar de um risco, um perigo. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, quando vier aquela onda de azar, quando vier os insucessos, quando passar pelos perrengues, e disserem, consulta os espíritos familiares, vamos ali comigo. É um risco. E ele denuncia, no versículo 19, ainda fala como aquilo que a gente vê mesmo. O espírito de Satanás iludindo pessoas. Consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que xerreiam. Palavra difícil de dizer. Xerreiam é uma linguagem imperceptível que a pessoa fica todo apreensivo. O que foi mesmo? Ele mesmo vai explicar. Não, isso aqui é isso aqui, isso ali. Coisa de Satanás. Que também hoje tem no neopentecostalismo, tem muita perversidade. Neopentecostalismo é uma fraude em muitos casos, na maioria dos casos. Eu sou de origem pentecostal. Passei 54 anos dentro da Assembleia de Deus. Eu vi coisa estranha. Claro, tudo que tem tanta glória, tanta graça, tanto valor, aparece a fraude também. Se eles não falarem, conforme esta palavra, liga ao testemunho, sela o testemunho entre os meus discípulos. São os discípulos. Liga a lei, sela o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz, nunca verão a alva, nunca verão o dia de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. E não ceda, não vacile com a teia de aranha de Satanás. Está passando por alguma dificuldade? Olha para cima. Mas eu não tenho hábito de orar. Olha para cima, fala com quem criou aquele teto. O céu. Deus está na sua casa. Deus entra na sua casa para ter paz e comunhão contigo, para te dar paz e comunhão. Deus abençoe meus queridos irmãos e amigos. A minha intercessão hoje é por um casal amigo. O Luíde e a Luciana. Um casal amigo, irmãos amigos, e pela família dele, pela família dela, para Deus abençoar os familiares, guardar, ajudar em tudo, dando vigor, graça e saúde. Querido Pai, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação, pela comunhão e pelo Teu amor profundo. Obrigado, meu Senhor, pela Tua graça manifesta. Obrigado, meu Senhor, pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela palavra santa em nossas mãos. Obrigado, Senhor, pelo selo do Espírito em nossos corações. Pai amoroso e bondoso, Senhor da glória, guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja em toda a terra. Agora te apresento, Senhor, a Luciana, a Luíde,
Toma em tuas santas mãos os familiares deles, Senhor. Guarda cada um da graça, tu és o Senhor, o nosso pastor. Fala, Senhor, com ele e com a sua família. Abençoa a Luciana, dá graça, ajuda, fala, meu Senhor, com ela, fala com os seus familiares. Abençoa seus pais, abençoa sua vozinha, guarda, Senhor, os nossos queridos irmãos e amigos. Amado Pai, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.